A essência básica de uma holding familiar é a transferência do patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, ao longo do tempo, como forma de organizar a sucessão. Isto basicamente é feito pela integralização desses bens imóveis, se tratarem de imóveis, e uma empresa, um CNPJ. E dentro das várias células que podem compor essa estrutura, um ou mais CNPJs, é que será feita a destinação para esses bens. Então, ao final do processo, o dono dos bens não tem mais o registro deles no seu próprio CPF, e sim em um CNPJ, mas CNPJ este que não é seu. CNPJ este que é dos seus herdeiros, daqueles para quem foram destinados os bens. Esta é a essência da holding e isto é permitido por lei, é uma manobra legítima que pode gerar imposto. Economia desse imposto de transferência dos bens, economia de imposto em caso de falecimento e tornar a organização econômica dessa família mais equilibrada. Até mesmo quando, por exemplo, são explorados imóveis como locação, existem possibilidades de que isso seja melhor equacionado. Mas o ponto que queremos falar é se esta organização protege o seu patrimônio. Num cenário ideal, o melhor momento para se fazer planejamento sucessório, lógico, é quando se está vivo, mas quando não existem problemas instalados. Quando a sua vida está bem equilibrada, ou bem organizada, ou razoavelmente organizada, e se quer dar o destino dos bens. Acontece que nem sempre esta é a realidade dos empresários, sejam eles pequenos, médios ou grandes empresários. Nem sempre a saúde da empresa acompanha as necessidades das pessoas. Em outras palavras, às vezes a empresa não está indo muito bem e aquilo poderá ou não ter um prejuízo, gerar um prejuízo que venha a atingir este sócio. Então, o pensamento da holding familiar com proteção do patrimônio é legítimo, justamente porque, quando não há nenhum problema, este sócio decidiu planejar a sucessão da sua família. Então, no final das contas, ele, sócio, não tem mais patrimônio tangível no seu CPF. Ele será um administrador dos bens dos seus filhos, mediante organização societária, acordo de sócios, com cláusulas de call, cláusulas de preferência, cláusulas de administração, não importa, tem várias cláusulas, mas o foco é a proteção patrimonial. Então, nesse sentido, se esta pessoa, que é o gestor, o sócio de uma empresa, não tem mais esse patrimônio, quaisquer dívidas que porventura ele tenha, não poderão atingir patrimônio de terceiros, que nesse caso, os terceiros são os filhos. É importante nesse ponto pensarmos o porquê dessa preocupação. A história do direito mostra que a ideia da constituição de empresas era para fazer uma separação. Pessoa física é uma coisa e a empresa é outra. A empresa tem ou deveria ter existência própria, diversa da existência dos seus sócios, que podem inclusive serem pessoas jurídicas, que são sócias de outras empresas e assim por diante. Então, a gênese da organização societária era fazer a separação disso e organizar a atividade econômica nas variadas formas. Então, de um certo modo, a empresa deveria ter os seus próprios bens, a sua organização econômica, o seu patrimônio, para que, caso houvesse ou haja algum problema, esse patrimônio é que irá responder pelas dívidas da empresa, e não o patrimônio do sócio. Isto, evidentemente, se pensarmos em situações de normalidade em que ninguém praticou fraude alguma. Então, nesse ponto, é que vale a reflexão. Apesar do ordenamento jurídico tender e desejar essa separação, a realidade é que isto não acontece, haja visto que é notório que sócios de empresas
que têm dívidas trabalhistas poderão ver os seus CPFs vinculados nessas empresas. Hoje isso é feito por meio da desconsideração da personalidade jurídica. É um incidente, é um pequeno ato processual que é feito durante uma execução de uma dívida trabalhista. E muito provavelmente este sócio venha a responder caso a empresa já não tenha mais bens, e até mesmo sócios que se retiraram da empresa em algum momento poderão ter a sua responsabilidade avaliada e talvez eles possam terem alguma responsabilidade nesse processo. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo em que o sócio pode responder pelas dívidas da sua empresa é o sócio gerente numa execução fiscal. Ele é o responsável por aquela declaração, ele é responsável por aquela gestão. Não raro se vê a Fazenda Pública direcionando a execução para aquele sócio. E se esse sócio tem patrimônio pessoal, esse patrimônio pessoal vai responder pela dívida, já que agora a dívida é dele. Então, a estratégia de holding familiar, ela tem como escopo inicial planejamento da sucessão, para que a família brasileira não tenha que passar pelo processo de inventário, para que possa evitar as custas elevadas que o inventário traz, fugindo do testamento, talvez não adotando a estratégia de doação de imóveis, por uma série de razões que já expusemos em outros vídeos e que faremos outros depois. A questão do controle sobre os bens, da responsabilidade, tudo isso é avaliado no momento oportuno. Mas essa estratégia permite, então, inicialmente, planejar essa sucessão. A segunda vantagem, ou vamos dizer, o segundo benefício que essa estratégia pode trazer é a proteção patrimonial. Porque a holding familiar cria uma barreira que separa o patrimônio pessoal do patrimônio empresarial. Mas ela separa mais, ela vai além. Ela separa as pessoas destinatárias finais daqueles bens em relação aos proprietários originários. É como se fosse feita uma antecipação de um inventário de uma forma menos custosa e mais organizada, de uma maneira legítima, altamente aprovada pelos órgãos públicos, chancelada pela Receita Federal, que não tem como se opor desde que sejam respeitadas as normas, quando há um ganho de capital, quando há uma integralização com valor maior, as regras dos impostos em cada município. Mas essa estratégia, ela tem como a estratégia de holdings, tem como segunda vantagem esta proteção patrimonial. Isso não significa que é inatingível, que é perfeito, até porque isso não é pensado, essa estratégia não é feita para prejudicar terceiros, para deixar de pagar uma dívida. É feita pensando em proteger aquele patrimônio em caso de algum revés futuro, diante do que a nossa legislação originalmente foi planejada e vem sendo transformada pelos usos e pelos costumes e por novas leis posteriores. Agora, este segundo ponto, esta segunda vantagem, deve também ser observada, porque às vezes uma pequena empresa, uma pequena academia que tenha 1, 2 funcionários, uma pequena facção, uma lanchonete que venda cachorro-quente, 1 ou 2, 10 funcionários, não importa o tipo de negócio. Ah, mas eu tenho hoje, são todos PJs, meus funcionários são todos prestadores de serviço. Ok, pode ser que eles sejam, mas pode ser que haja algum problema e que isso vire uma ação trabalhista. Então, estas possibilidades de acidentes empresariais são reais, elas podem vir a acontecer. Então, se a família brasileira está organizada, está bem preparada para isso, ela vai ter a vantagem da sucessão organizada, vai ter a vantagem de contar com uma proteção bastante elevada e até melhor, porque daí essa empresa, sabedora que não tem este lastro, este patrimônio pessoal, seguramente irá procurar maneiras mais saudáveis de financiar a própria atividade. E se nada disso der certo, pelo menos a herança, aquilo que já é dos filhos da gente, dos filhos de vocês, já estará bastante protegido. Mas insisto, não existe fórmula mágica e não existe estratégia jurídica que prejudique terceiros sem que a lei mostre o caminho da realidade. Mas o ponto aqui é ressaltar que, além da vantagem na sucessão, no planejamento dessa sucessão,
há uma proteção bastante relevante dos seus próprios bens.